Graça e paz a todos os irmãos, amigos que estão nos assistindo nesta noite que o Senhor preparou para que pudéssemos ser alimentados da sua palavra. Já tivemos aqui um período de louvor, onde nós podemos sentir a presença de Deus. Eu pediria a você que tem a sua Bíblia, que está na sua casa, você que de repente às vezes está no seu trabalho, onde você estiver, que estiver nos assistindo, se você tiver a sua Bíblia, que você possa, por gentileza, abri-la no livro do profeta Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Nós vamos ler até do verso de número 1 até o verso de número 8, para que nós possamos embasar esta mensagem que o Senhor vem ministrando aos nossos corações. Isaías capítulo de número 6, verso de número 1 ao verso de número 8, diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros. Eu habito no meio de um povo impuro, de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo em sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca, e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Verso de número 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Glória a Jesus. Queridos irmãos, amigos, nesta noite eu não tenho dúvida que o Senhor tem uma palavra para os nossos corações. O texto que ora acabamos de ler, nós vemos aqui a narrativa de um profeta. Podemos dizer que ele está fazendo uma narrativa do dia mais importante da sua vida, ou do acontecimento mais tocante na sua vida. Mas que acontecimento é esse? Um acontecimento do dia em que ele teve o seu chamado carimbado, o dia em que ele recebe, vamos dizer assim, o seu passaporte para ele iniciar o seu ministério e começar a exercer o chamado que Deus tinha na vida dele. Mas eu quero nesta noite, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, eu quero chamar a sua atenção, você que está na sua casa, você que está nos assistindo, eu gostaria de chamar a sua atenção para uma coisa. Sempre que isso é coisa nossa, isso é coisa nossa, é coisa do ser humano. Sempre que nós vamos contar alguma coisa, nós às vezes, não que nós vamos adulterar a história,
Mas é sempre bom contar a melhor parte, sim ou não? É bom contar a melhor parte. E Isaías, ao narrar esse acontecimento maravilhoso, uma coisa me chama muita atenção e chega a me intrigar, por qual motivo que Isaías, para dizer uma coisa tão profunda, tão boa, tão de Deus que aconteceu na sua vida, ele começa no verso 1, antes dele contar tudo de bom, ele faz questão de deixar registrado uma coisa. Ele diz assim, olha, no ano em que morreu o rei Uzias. Mas tanta coisa boa lembrar agora da morte, mas não foi no ano. Poderia ser no ano em que eu fui escolhido por Deus, no ano em que o Senhor me chamou, um determinado dia aconteceu assim, assim. Mas, meu irmão, observe que Isaías ele faz questão de deixar aqui uma observação. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Olha, eu tive uma visão maravilhosa. Eu vi que tinha serafins que voavam sobre ele, cada um tinha 6 asas. Uns com 2 asas eles voavam, 2 asas cobriam o rosto por causa da glória de Deus, 2 asas cobriam os pés em reverência, e eles clamavam uns para com os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E Isaías continua a dizer coisas profundas, coisas inefáveis que ele viu. Imagine, ele diz assim, olha, o negócio foi tão forte, foi tão tremendo, que ele começou a ficar preocupado. Ele falou assim, ai de mim, eu vou morrer aqui, porque eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo impuro, eu sou pecador, eu vou morrer aqui nesse lugar. E ele ficou preocupado. Mas a Bíblia diz, né, que um anjo pega uma brasa, toca no seu lábio, o seu lábio é purificado, e acontece aqui, meus irmãos, um milagre instantâneo. Que milagre foi esse? Ele foi purificado, o anjo falou para ele, olha, você foi purificado. E dali a pouco, para você entender o contexto aqui, dali a pouco, aquele que estava dizendo, ai de mim que eu vou morrer porque eu sou de lábios impuros, preocupado com a sua situação, daqui a pouco, ele já escuta uma voz, e a voz diz assim, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? O próprio Deus dizendo, estou precisando de alguém, quem pode me servir? Estou precisando de alguém, quem pode? Aquele que acabou de dizer assim, olha, sou de lábios impuros, não posso, vou morrer. Ele já levanta a mão e diz assim, olha, eis-me aqui, envia-me a mim. E foi uma coisa tremenda. Eu quero nessa noite tematizar este pequeno sermão com o seguinte tema: um convite ao conhecimento do Deus Altíssimo. Eu creio que até o término desta pequena mensagem, aleluias, o Espírito Santo há de nos convencer que as situações que nós nos encontramos, que às vezes nós perguntamos o porquê que nós estamos no meio dessa situação, o Espírito Santo há de nos convencer nessa noite que o nosso papel não é murmurar, não é questionar, o nosso papel é entender que nós estamos tendo uma oportunidade de conhecer mais o Deus a qual nós servimos. O pastor acabou de dizer aqui há pouco, antes de eu começar a falar, ele disse assim, olha, o irmão não sabe o que está se passando, e não sei mesmo. Nós estamos vivendo dias em que existe aí um certo isolamento, né, na medida do possível, e os irmãos têm tentado se virar de uma maneira, do jeito que pode, para poder um irmão saber como o outro está se passando, mas tudo vai ficando muito limitado. Nós já vínhamos de uma vida corrida, de uma vida de muitas limitações, de muita correria. E agora nós nos deparamos com essa situação que nós vivemos agora. Mas, irmãos, tudo que nós vamos falar aqui, eu quero chamar a sua atenção para a maneira que Deus ele trabalha em nossas vidas.
Às vezes nós ficamos tão preocupados com as nossas coisas, ficamos preocupados com as nossas conquistas, com os nossos planos, com o que nós vamos comer, com o que nós vamos vestir. E Deus só tem uma preocupação. E qual a preocupação de Deus? A preocupação de Deus é que nós o conhecemos mais. E nós estamos preocupados com isso, com aquilo e com aquilo outro. E Deus está preocupado com o quê? Que nós o conhecemos mais. E uma vez os discípulos, juntamente com Jesus falou para eles assim: olha, vocês não precisam preocupar com o que vocês vão comer ou o que vocês vão vestir, porque mais é o corpo do que a vestimenta, mais é a vida do que o alimento. Olha, se Deus cuida do pardal, se Deus cuida do pássaro, se Deus cuida dos lírios, Deus não vai cuidar de vocês? E Jesus falou assim: olha, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E eu quero aqui, dentro desta mensagem, fazer com vocês uma reflexão. Porque quando, não foi por acaso, eu chamei a atenção de vocês para o verso de número 1 que nós acabamos de ler, que Isaías dizendo assim: olha, no ano em que morreu o rei Uzias, irmãos, não foi por acaso, em que Isaías faz questão de mencionar isso. Sabe, há quem diz que Isaías tinha um certo parentesco com Uzias, mas isso não é uma coisa que fica provado, né? Alguém diz que era um tio, era sobrinho ou primo do rei Uzias, mas uma coisa é fato: naquele tempo, principalmente quando morria um monarca, acontecia uma certa instabilidade em todas as áreas, instabilidade política, uma instabilidade de uma substituição, né? E aqui, eu não sei qual que era esse relacionamento, mas tudo indica que Isaías, ele era do meio real. E agora, quando ele diz, no ano que morreu o rei Uzias, sabe o que ele está dizendo? Olha, no ano em que a nação estava desestabilizada, no ano em que talvez eu perdi o meu amigo, ou quem sabe o meu parente, no ano em que o meu líder morreu, no ano em que aconteceu uma adversidade muito grande, sabe o que aconteceu comigo? Eu vi o Senhor. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque o Senhor preparou para mim uma situação. Sabe, eu creio que o Espírito Santo, ele vai nos fazer entender isso. Que nós não estamos aqui por acaso, nós não vivemos por acaso. Irmãos, todos os nossos dias são contados por Deus. Todos os nossos segundos de vida está sob o controle de Deus. E às vezes nós ficamos preocupados, às vezes nós ficamos murmurando e nós não percebemos que situações a qual nós passamos não são para nos derrubar, mas são situações preparadas por Deus para que nós possamos o conhecer mais. E isso nos faz, esta verdade, irmãos, ela nos faz, através do Espírito Santo, ser encorajado a abandonar uma certa visão medíocre que nós temos, uma visão de perdi isso, perdi aquilo, estou privado disso, estou privado daquilo. Você não está privado, você não perdeu. Deus preparou um tempo para você conhecer Ele mais. Perdi o meu emprego. Olha, sabe, infelizmente, nós deveríamos estar em todo o tempo alicerçado na palavra de Deus. Mas, infelizmente, muitas das vezes nós não estamos alicerçados na palavra de Deus. E a palavra de Deus tem um versículo tão forte, tão profundo, que diz lá em Romanos, Paulo ele falou assim: olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Meu irmão, minha irmã, Paulo não disse algumas coisas vão cooperar, outras não vão cooperar. Não, Paulo diz assim: olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se nós fazermos disso, se nós firmarmos nesta verdade,
nós vamos deixar essa visão limitada, essa visão medíocre de que nós estamos sendo esquecidos, de que está faltando isso, está faltando aquilo, de que nós vamos abandonar essa visão. E nós vamos entender que cada situação que nós nos encontramos dentro dela, nós não caímos nela por acaso, e nem foi o diabo que nos jogou nela, não, mas o Senhor nos colocou nela para ficar a sós conosco, muitas das vezes. Sabe, existe um texto lá em Oséias, o Senhor falando para o povo assim: olha, eis que eu atrairei vocês para o deserto. Deserto na Bíblia fala de problema, deserto na Bíblia fala de confusão, dificuldade. Mas Deus fala assim: olha, eu atrairei vocês para o deserto, mas o deserto vai ser uma porta de esperança. Oséias 2,14. Sabe, nós precisamos entender, crer que nós estamos nas mãos de um Deus vivo, de um Deus poderoso. Que o próprio Isaías, lá no capítulo de número 64, verso número 4, ele vai dizer assim: olha, desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Então, quando nós passamos por dificuldades, quando nós passamos por provações, nós precisamos entender que nós estamos recebendo de Deus um desafio. Meu irmão, minha irmã, olha, situações difíceis são desafios de Deus para nós. E nós precisamos ter uma sagacidade de conseguir enxergar isso. Nós precisamos ter uma sagacidade de conseguir enxergar isso. Olha, Deus tem um plano nisso. Sabe, ao invés de você murmurar, ao invés de você reclamar com o vizinho A, com a vizinha A, com você reclamar com o seu colega de serviço, com o seu colega de trabalho, com o seu colega de escola, ao invés de você reclamar, de você murmurar, olha, peça ao Espírito Santo para falar com você, para trazer revelações para você, e você vai conseguir entender através do Espírito, aleluias, que o Senhor está te propondo um desafio. Mas que desafio que é esse? O desafio de conhecer melhor. Sabe, meu irmão, tudo tem vamos dizer assim, tudo tem um preço. Quando nós falamos de conhecer a Deus, sabe, Deus às vezes nos coloca em situações, mas são desafios que Ele está propondo para nós podermos conhecer Ele. Tiago entendeu muito bem isso. Tiago ele diz assim: olha, meus irmãos, tende por motivo de muito gozo, quando passares por várias tribulações. Sabe o que Tiago estava dizendo, irmãos? Quando Deus permitir que vocês entrarem em diversas tribulações, olha, vocês estão sendo premiados, porque Deus está dando um desafio para vocês. E bem-aventurado aquele que aceita o desafio, bem-aventurado aquele que passa pela prova dando glória a Deus, como diz o nosso irmão Lázaro, né? Bem-aventurado aquele que está na prova, está agradecendo a Deus, está na dificuldade, está agradecendo a Deus, foi admitido, está agradecendo a Deus, foi admitido, Deus, muito obrigado. Sabe, em tudo nós devemos dar graça. Isso nos faz, sabe, com isso nós vamos conhecer a Deus. Irmãos, nós não precisamos, o que nós precisamos não é de muito dinheiro, o que nós precisamos não é de carro, de casa, não. O que nós precisamos é conhecer a Deus. Porque se nós conhecermos a Deus, não tem nada que pode ser limitação para nós. Porque se nós conhecermos a Deus, tudo para nós é possível. A Bíblia diz assim: olha, tudo é possível ao que crê. E quando a Bíblia fala que crê, não somente ao que crê ou o que acredita, não, mas aquele que conhece a Deus. Sabe, Deus está interessado neste tempo que o seu povo, que todos os povos se voltem a Ele, mas em conhecimento. Nós estamos vivendo dias em que de um conhecimento superficial de Deus. Sabe, o Evangelho tem chegado em todas as camadas da sociedade.
E todos que você perguntar se conhece a Deus, todos vão dizer que conhece a Deus. Mas Deus está proporcionando para um povo separado, para um povo escolhido, um certo conhecimento diferente, um conhecimento profundo. E isso às vezes requer, irmão, nós passarmos por desafios tenebrosos. E muitos não suportam. Muitos não suportam e abandonam a fé. Mas nós precisamos nos manter firmes. Porque Deus, ele tem um propósito. Em todas as situações da nossa vida. Sabe, quando Isaías, no capítulo de número 6, ele aceita o desafio, que ele diz assim: olha, eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías embarca numa viagem tremenda. O homem que mais profetizou acerca de Jesus, conhecido como o profeta messiânico. Mas tudo veio no meio de uma situação difícil. E ele fez questão de deixar isso registrado. Tudo veio num ano difícil. Eu quero dizer para você que as dificuldades, as provações, não é para fazer você perecer, não. E não é para você ficar murmurando, não, irmãos. Sabe, observa quando Deus, ele tirou o seu povo lá do Egito. Irmãos, o que Deus tinha para o povo era coisa tremenda. Não dava para eles escreverem quantas bênçãos que Deus tinha para eles. Imagina viver o milagre de andar por 40 anos com um sapato crescendo no pé, roupa crescendo no pé. Imagina. Mas quando o Senhor dava ali uma apertadinha, o Senhor queria eles mais perto. A visão era muito pequena. Nós não podemos carregar esse tipo de visão pequena. Sabe, o que Deus tem para nós é melhor. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos, são maiores do que os nossos pensamentos. Os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. Mas a visão daquele povo é uma visão muito limitada. E às vezes nós dizemos assim: eu conheço a Deus, eu sei quem é Deus, e nós não conhecemos nada, porque não temos uma visão muito limitada. Aquele povo que era conhecido como povo de Deus, o povo escolhido de Deus, nação eleita. E eles chegaram e eles reclamaram de alho, de cebola, reclamaram por causa de carne. Sabe, a mediocridade era tanto que eles chegaram até a reclamar de uma coisa que acho que a pessoa tem que estar num estágio muito profundo de depressão para reclamar disso. Eles dizem assim: olha, lá no Egito nós tínhamos lugar de ser enterrado, aqui nós não temos. Sabe, às vezes nós fazemos da mesma maneira, e tudo que nós estamos passando nada mais é do que uma oportunidade que Deus está nos dando para nós conhecermos Deus melhor. Sabe, nós precisamos conhecer a Deus. Nós precisamos conhecer a Deus. A Bíblia diz assim: olha, conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor. Tempos difíceis sempre vão haver. Provações sempre vão haver. Mas aquele que conhece o Deus a qual ele serve, ele se mantém firme de tempo em tempo. Até o momento que o Senhor o chamar, ou que as trombetas tocarem e o Senhor arrebatar a sua igreja. Sabe, nós precisamos estar prontos para aceitar o desafio de Deus e não perder a oportunidade de conhecê-lo, aceitar o convite de Deus para conhecer mais. Sabe, irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver que a vida de Jó, sabe, a vida de Jó com Deus era uma vida inquestionável. Logo lá no capítulo 1 nós vemos a conduta, nós vemos a maneira que Jó levava a sua vida. Jó, além de servir a Deus para ele,
ele ainda servia para os filhos, oferecia sacrifício para os filhos, orava pelos filhos. Jó era um servo de Deus nato. E não dá para questionar isso. E a Bíblia diz que foi proposto a Jó um desafio. Desafio de crer, de verdade. Se aquele Deus que ele servia, se ele tinha confiança nele mesmo de verdade. E nós conhecemos muito bem a história de Jó, que perdeu tudo que tinha, perdeu seus filhos, perdeu os bens, perdeu tudo que tinha. E foi tentado várias vezes por amigos, foi tentado pela esposa a abandonar o seu Deus, mas ele se manteve firme. E nós vamos aprender uma coisa com Jó, que esses momentos são convites do Senhor para que nós possamos conhecer melhor. Se não me falha a memória, lá no capítulo de número 42, depois de tudo passado, Jó vai dizer assim: olha, eu conhecia Deus, eu servia Ele, eu conhecia Ele, mas eu conhecia Ele de ouvir as pessoas falarem. Agora imagine Jó apresentando uma vida daquela, diz que conhecia Deus de ouvir falar. E ele passa por um processo tenebroso, um processo difícil. Mas na conclusão ele diz assim: olha, agora o negócio é diferente. Eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos contemplam o Senhor. Agora eu recebi uma promoção nesse negócio aí, que agora, se alguém me perguntar quem é Deus, eu sei falar de uma forma mais profunda. Sabe, irmãos, Deus nessa noite nos faz um convite. Um convite para querer, para nós almejar, desejar conhecê-lo melhor. Nós precisamos conhecer o Deus a qual nós servimos. Sabe, nós precisamos conhecer o Deus a qual nós servimos. Nós temos visto, o pastor falou isso aqui na abertura do culto, nós temos visto, sabe, tantas pessoas desesperadas, pessoas para lá, pessoas para cá, e o desespero, sabe, de forma notória, no semblante das pessoas. Mas aquele que conhece o Deus a qual ele serve, ele sabe que ele não precisa ter medo. O amor de Deus lança fora todo medo, porque o amor de Deus, ele nos alcança aonde quer que nós estivermos. Deus nos faz um convite nessa noite para o nosso povo, para a nossa geração, para nós voltarmos a Deus, voltarmos almejando conhecer, sabe? Que eu espero que a hora que nós tivermos a oportunidade, que as nossas igrejas sejam mais cheias em nome de Jesus. Eu espero que a hora que a gente tiver a oportunidade de cultuar novamente, que nós venhamos ter mais sede de Deus, porque nós passamos por, eu digo passamos porque eu acredito que nós já passamos, mas nós estamos passando por, sabe, por alguma coisa difícil aí, e já deu para perceber que o tanto que falta do conhecimento de Deus, porque a falta do conhecimento de Deus, a Bíblia diz que o povo de Israel, eles pecavam por falta de conhecimento. O conhecimento de Deus sempre foi propósito de Deus para nós. Deus sempre teve esse propósito de relacionar com o homem, relacionar com a gente. Sabe, Deus sempre quer um relacionamento, quer nos conhecer, quer que nós o conhecemos melhor. A Bíblia diz lá no livro, lá na história de Gideão, ainda lá nos Juízes, a Bíblia nos diz, vai contar a história de Gideão, e nós vamos ver, meus irmãos, e o Senhor, quando ministrava ao meu coração essa mensagem, o Senhor, na verdade, Ele começou a ministrar ao meu coração através da história de Gideão. Isso nós vamos ver a história de Gideão
Quando Gideão ele foi visitado por um anjo, ele estava malhando trigo, né? Num lagar, onde pisava a uva, que era nas partes mais baixas. Mas por que ele estava lá? Ele estava lá para poder, estava escondido, malhando trigo, porque os inimigos vinham e roubavam. Eles viviam uma vida de escravidão, sabe? E se nós formos estudar o porquê que eles viviam aquela vida de escravidão, o que eles produziam, os inimigos vinham, roubavam, e eles ficavam com a sobra. Mas aquele povo era o povo de Deus. Mas por que eles estavam vivendo naquela situação de miséria, de sujeitar o inimigo daquele jeito? Tendo que trabalhar e trabalhar escondido, porque o que eles produzissem, os inimigos já estavam esperando para vir roubar. Eles eram saqueados, eram explorados. E é isso, nós fomos entender o porquê que Deus permitiu um negócio daquele. Aí nós vamos ver o seguinte: a Bíblia nos mostra que, vamos colocar aí umas 4 gerações atrás, bisavô temente a Deus, avô mais ou menos, pai menos ainda. Na geração de Gideão, eles conheciam Deus como? De ouvir algumas histórias do bisavô, do avô, do pai, de ouvir algumas histórias. Observe que Deus fez questão de preparar uma situação para que aquela geração que não conhecia a Deus, ou conhecia de ouvir falar, e de uma forma muito fraca, porque eles tinham abandonado, as gerações foram vindo e foram abandonando, né? O culto a Deus foi abandonando, o servir a Deus, e eles caíram numa situação de miséria. Mas Deus preparou uma ocasião. Eu quero dizer para você que o que se passa hoje é Deus preparando para nós uma ocasião, Deus preparando para nós uma situação, para que nós possamos chegar diante dele, para que nós possamos querer conhecer ele melhor. Amém? Eu quero convidar você que está nos assistindo nesse momento, se você puder se colocar de pé, nós vamos fazer uma oração. E eu quero, mediante esta palavra, eu quero ministrar uma oração sobre a sua vida. E eu tenho convicção que o Espírito Santo, ele está agindo nas nossas vidas. Eu tenho convicção que o Espírito Santo, ele está falando aos nossos corações, ele está nos fazendo um convite. E nesta noite, aonde esta mensagem tem chegado, eu creio que ela tem encontrado corações abertos, corações quebrantados, pessoas que tenham a coragem, homem que é homem de verdade, mulher que é mulher de verdade, para se prostrar diante de Deus e dizer assim: Senhor, de mim não dá, de mim eu não tenho nada, eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo da minha arrogância, eu me arrependo dos meus maus pensamentos, eu me arrependo da minha ira, eu me arrependo da minha falta de perdão, eu me arrependo de toda a minha conduta que eu sei que não tem te agradado. Isso é ser homem de verdade, isso é ser mulher de verdade, isso é ter peito, sabe? Às vezes diz assim: olha, para ser homem tem que ser isso, para ser mulher de verdade, para ser, olha, ter coragem é reconhecer a nossa pequenez, ter coragem é reconhecer a nossa
incapacidade e se curvar diante de um Deus que é poderoso, de um Deus que é o Criador dos céus e da terra, e dizer: olha, Deus, eu não quero continuar sozinho, eu não quero continuar tentando sozinho. Sabe, nesta noite você tem a oportunidade de aceitar esse convite, de querer conhecer ao Deus que te criou, ao Deus que te formou, ao Deus que te sustenta todos os dias, mesmo você na sua dureza de coração, mesmo você na sua altivez, mesmo você na sua arrogância, Deus, Ele te sustentou até aqui, Ele te sustenta, e nessa noite Ele te dá uma oportunidade. Onde você estiver, curva a sua cabeça. Eu quero que você ore comigo essa palavra e aceite esse desafio de querer conhecer o Deus que te criou, o Deus que te formou. Aleluia. Espírito Santo de Deus, a Tua palavra foi pregada nessa noite, Senhor Jesus. E o desejo do nosso coração, Senhor Jesus, é que o Senhor se revele a nós, Pai. Meu Deus, nós queremos ser libertos, meu Deus, de uma vida de murmuração. Nós queremos ser libertos de uma vida de reclamações. Nós queremos ser libertos, meu Deus, de uma vida, Senhor Jesus Cristo, de uma visão pequena, a qual nós reclamamos que nós perdemos isso, que nós perdemos aquilo, Senhor. Mas nós queremos nesta noite, meu Deus, ser convencido pelo Teu Espírito Santo, que tudo que se passa, tudo que nós estamos passando, nada mais é do que uma situação preparada, uma situação, meu Deus, arquitetada pelo Senhor, pelo Teu Espírito Santo, meu Deus, para que nós possamos reconhecer o Teu senhorio, Pai. Senhor, eu oro com esta pessoa que está em casa neste momento, eu oro com esse jovem, Senhor Jesus, eu oro com esta jovem, Senhor Jesus, que tem sido, meu Deus, amarrado pelo pecado, amarrado pelo vício, meu Deus, pela prostituição, pela arrogância, Senhor Jesus. Eu oro com esse jovem, eu oro com esta jovem, Senhor Jesus, e te peço, meu Deus, que nesta noite ele seja convencido através do Teu Espírito Santo, aleluias, que há uma necessidade de nós conhecermos o Deus que nos criou, Pai. Nós sabemos, Senhor Jesus Cristo, que a partir do momento que nós tivermos um conhecimento do Seu poder, um conhecimento do Senhor, meu Deus, nós sabemos, Senhor Jesus Cristo, que nós não seremos mais levados por ventos, ó Deus. Nós sabemos, ó Deus, que nós não seremos mais levados, Senhor Jesus Cristo, por engano, Senhor Jesus, mas nós seremos guiados pelo Senhor, guiados pelo Teu Espírito Santo, Pai. Senhor, nós te agradecemos, meu Deus, pelas provações. Nós te agradecemos pelas dificuldades, Senhor Jesus. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo que o Espírito Santo do Senhor dê condição a esta pessoa que até o momento presente reclamou, até o momento presente questionou. Eu profetizo que o Senhor Espírito Santo dê a essa pessoa a condição, aleluias, aleluias, de te agradecer, meu Deus, pelas provações, te agradecer pelas dificuldades, Senhor Jesus. Aleluia, porque nós cremos, meu Deus, que são situações preparadas para o Senhor, meu Deus, para que nós possamos nos aproximar mais de Ti. Senhor, eu quero abençoar, Senhor Jesus Cristo, cada um dos irmãos, meu Deus, que neste momento estão nos assistindo, neste momento estão ouvindo, assistindo esta mensagem, Senhor Jesus, estão cultuando ao Senhor, meu Deus, aonde eles estiverem, Senhor Jesus. E eu quero pedir ao Senhor, meu Deus, que uma unção de cura venha sobre, meu Deus, as famílias. Ó Espírito Santo de Deus, que aquele que estiver nos assistindo neste momento, Senhor Jesus Cristo, que estiver sendo vítima, Senhor, de uma enfermidade, nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus, e pedimos ao Senhor, meu Deus, que derrame sobre nós, meu Deus, derrame sobre cada família uma unção de cura, cura interior, cura da alma, Senhor Jesus. Meu Deus, eu repreendo em nome de Jesus todo espírito maligno, meu Deus, que tem colocado pânico, meu Deus, preocupação, Senhor Jesus, excessiva, Senhor Jesus. Meu Deus, eu repreendo em nome de Jesus Cristo, que peço ao Senhor, meu Deus, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, possa pairar, meu Deus, em cada lar, Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém. Amém, que Deus abençoe a sua vida, e Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua família, que Deus abençoe a nossa cidade, que Deus abençoe a nossa Minas Gerais, abençoe o nosso Brasil, em nome de Jesus, amém? Que todos os propósitos do Senhor venham se cumprir em nossas vidas. Você que pode estender suas mãos,
Quero impetrar a bênção apostólica sobre a sua vida. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.